Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês. Hoje, quarta-feira, dia 15 de julho de 2026, e hoje nós iremos meditar o Evangelho de São Mateus, capítulo 11, versículo do 25 ao 27. Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e entendidos, e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, o Evangelho de hoje de São Mateus, Jesus louva a Deus porque, pela sabedoria divina, Deus revelou o seu Filho amado, não aos sábios e entendidos, mas aos pequeninos. Por que Jesus fala isso? Jesus, para nós entendermos a sabedoria divina, Jesus sempre teve uma vida de conflito com os sábios, com os mestres da lei, com os sacerdotes, desde a sua infância, desde quando foi feita a apresentação de nosso Senhor Jesus Cristo lá no templo. Simeão, profeta, veio dizer que Jesus será um sinal de contradição. Aquelas pessoas que eram sábias, os mestres da lei, os sumos sacerdotes, as pessoas responsáveis pela religião judaica, rejeitaram Jesus como Filho de Deus. Eles, cheios da sabedoria da terra, mas longe de seus corações, longe da sabedoria de Deus, não aceitaram que Jesus era o Filho de Deus, que era o Messias, e desde o primeiro momento, desde quando Jesus lá em Nazaré vai anunciar, quando ele leu o livro do profeta Isaías, que ali se cumpria a profecia, o qual o profeta Isaías falava dele, do próprio Jesus, que o povo lá na sinagoga já queria lançar Jesus lá do alto do precipício de Nazaré, do alto da montanha de Nazaré. E assim foi toda a vida de Jesus, acusado de blasfêmia, acusado de não cumprir a lei, acusado de ser por Beelzebu, que ele expulsava os demônios. Então, desde o primeiro momento, quando Jesus começa a sua vida missionária, que essas pessoas tentam matar Jesus. Essas pessoas não reconheceram Jesus. Por isso, Jesus vai chamar aquelas pessoas de coração manso e humilde, aquelas pessoas muitas vezes rejeitadas. Os discípulos eram simples pescadores. Mateus, Zaqueu eram considerados pecadores públicos, porque eram cobradores de impostos. Então, a graça de Deus se revelou para essas pessoas humilhadas, rejeitadas, escondidas, e assim é vontade do Pai, é do agrado de Deus que assim acontecesse. Por isso que muitas pessoas rejeitam ainda hoje os enviados de Deus. Quantas pessoas que nós vemos que eram pessoas do mundo, eu mesmo, quantas pessoas vieram me criticar quando eu comecei aqui a cada dia gravar o Evangelho, que não é algo fácil. A gente precisa parar, meditar, tirar um tempo, gravar, editar o vídeo, postar, compartilhar. É algo que dá muito trabalho. Mas muitas pessoas dizem: agora esse aí quer ser padre, quer falar sobre a palavra de Deus, quer falar sobre o Evangelho. Mas isso é missão que Deus
toca no coração de cada um de nós e que cabe a cada um de nós ter a disposição, a coragem de dizer sim, de se colocar para no serviço da messe do reino de Deus. Como Jesus mesmo disse, a messe é grande, mas são poucos os operários. E quantas mensagens que a gente muitas vezes recebe, que as pessoas foram tocadas e por uma palavra que a gente disse naquele dia. Isso é graça de Deus, motivo de alegria que faz com que a gente, a cada dia, possa estar aqui anunciando a palavra de Deus, o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não sei muito, não estudei teologia, muitas pessoas falam, tu já leu a Bíblia quantas vezes? Eu, nenhuma, mas é graça de Deus da gente estar aqui a cada dia meditando e pedindo ao Espírito Santo de Deus que nos dê sabedoria para que a gente possa a cada dia trazer a palavra de Deus para cada um de vocês. E isso é motivo de alegria também para mim, porque a cada dia que eu medito a palavra de Deus, que eu medito o Evangelho para mim fazer a reflexão, eu aprendo junto com vocês. Então isso é graça de Deus, é vontade de Deus e quis se revelar para nós, que somos menos de que um grão de areia na praia. Que Deus continue abençoando a cada um de nós, para que nós possamos estar aqui anunciando o Evangelho e que vocês possam também abrir o coração para acolher a palavra de Deus. Um bom dia a todos, que Deus os abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.